Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo. Estamos retomando o nosso estudo do livro Mãos Unidas. Passamos uns bocadinhos aí, as últimas 2, 3 semanas, né? Essa questão aí da pandemia. E agora estamos todos bem, graças a Deus, né, Lu? Então, Graças a a gente fica Deus. muito feliz de poder estar aqui retomando o nosso estudo, que tão bem faz para a gente, e acredito que também Sim. para todos vocês que acompanham a gente, tá bom? E aí, Lu, como é que você tá? Graças a Deus. Bem, né, Conrado? Agora nós vamos, né? Agora nada nos impede mais de parar. Vamos em frente. Somos resilientes, né, Lu? Somos bambu. A gente para um Somos pouquinho, mas bambu. depois a gente retoma, a gente não É larga o osso de bom. jeito nenhum. Não, de jeito não desanima, né, Conrado? Não desiste. Lu, a gente já está no capítulo 11, né? Pois é. Vinténs de Luz. Né? Vinténs de Esse luz. título é um título assim até um pouquinho, achei um pouquinho difícil assim para tentar, né, prever como vai ser o desenrolar do capítulo. Vintém de luz. O que você traz para nós aí, Lu? O que você acha que vai falar? Conrado, eu quando pensei em vintém, né? Vintém, você sabe que um vintém é igual uma parte do cruzado, né? Seria 20 réis. Então, é uma quantidade muito pequena. Na época que foi escrito o livro, né? Ou antes disso. Então, não é a nossa moeda vigente, mas vamos pensar que é um pouquinho de luz, né? E quando eu li pela primeira vez esse título, eu pensei se nós voltarmos à história da viúva pobre que está no templo e vai fazer suas doações, né? E ela doa o que ela tem, e é um pouquinho só, né? E Jesus vê que aquilo que ela doou, e comenta, tem muito mais valor do que aqueles que estavam doando o supérfluo, porque ela doou um pouco dela. Então, se nós pensarmos que estamos trabalhando mãos unidas, um auxiliando o outro, talvez esse pouquinho de luz seja algo que a gente possa doar a alguém. Pensei nisso, vamos ver o que Emmanuel nos traz, né? Ô, Lu, nada como dividir um estudo desse com uma professora, né? Já esclareceu tudo, achei perfeito, realmente, Lu. Esse livro, a gente está estudando ele hoje, mas é um livro que foi psicografado por Chico Xavier, né? Já faz alguns muitos anos, né? Talvez Anos, mais de né? 50 anos, mas isso não significa que foi escrito, né? Porque é uma obra espiritual, escrito por um autor Sim. espiritual, então, se remete a um tempo mais distante, né? Onde a moeda ainda se falava de vintém, né, Lu? E Mas eu realmente, acho né, um pouquinho de luz, só que um pouquinho um meu, um pouquinho. pouquinho seu, um pouquinho dele, um pouquinho de todo mundo, vira uma super iluminação, né? Especialmente se a gente estiver pensando em mãos unidas, né? Então, se nós estamos Exatamente. tentando auxiliar um ao outro, cada um doando um pouco do que tem, né? Não do que sobra, né? A gente às vezes sempre pensa em doar aquilo que sobra, mas aí não está nenhum mérito. A gente tem que doar com o coração aquilo que realmente nós temos, e nem sempre é dinheiro. Então, se a gente Não, pensar vintém, é um dinheiro, né? Era uma 20 réis. Mas será que é só isso que é doação? Né? claro Quando que ele não, fala né? vintém de luz, ele está quantificando luz, O né? bem Está que nós quantificando fazemos, o bem, exatamente, o bem que nós fazemos. seja ele da Vamos forma ver, que for, né, Lu? Seja ele com numa certeza. doação material, seja naquele momento que você está consolando alguém, auxiliando alguém, orientando, né, trazendo Com certeza. esclarecimento. Tudo é luz. Toda Sim, prática do tudo é bem luz. por si só é luz. É luz. Bom, mas vamos Vamos lá, ver né, Lu? então. Vamos ver o que Emmanuel traz para nós, então, nesse capítulo 11. Vamos lá. Ele começa assim: do que podemos doar, do que podemos doar. Vamos adquirindo conhecimento sempre mais amplo. No entanto, muitas matérias existem ainda na escola da vida que necessitamos aprender, a fim de doar algo de nós mesmos com eficiência e segurança. Então, a gente pode doar várias coisas, mas o que ele fala que é importante é que a gente doe algo de nós, nosso. Então, o nosso tempo, a nossa atenção, né? O nosso ombro amigo,
Então, pensa, uma visita que você faz a um doente. Hoje a gente está proibido até disso, né, Conrado? Mas você liga para alguém que está doente, você está doando algo de você. E ele fala que nós precisamos aprender a fazer isso com eficiência, porque a gente sempre acha que a doação ela envolve algo monetário, ela envolve algo externo. Ele fala, então a gente precisa ainda aprender, né? Tem matérias na escola da vida, olha lá que bonito, né? Que a gente precisa aprender. Tem muita coisa que nós não sabemos ainda, em termos de nos doarmos ao próximo. Sim, Lu, até porque nós só doamos aquilo que nós temos. Se nós não Exatamente. temos, não tem como doar o que a gente não tem, não é, Lu? Exato. Aí já E começa outro problema. sim, e eu vejo assim essa colocação de Emmanuel no sentido de que nós estamos cada um num momento, né? Tudo Sim. muito próximo ali, Lu, mas cada um pouquinho melhor numa coisa, outro no outro, tal. Na verdade, assim, vamos imaginar como se fosse séries escolares. É. Eu tô, ô Lu, pensa assim, eu tô numa determinada série, eu aprendi o conteúdo daquela série, mas eu não aprendi o conteúdo das séries que vão na sequência, que depende de eu aprender essa, né? Então é uma Sim. coisa atrás da outra, né, Lu? Não tem como eu querer doar aquilo que não pertence a mim. Por outro lado, Lu, eu vejo que tudo que a gente estuda e adquire de conhecimento, quando a gente faz uma faculdade, a gente estuda teoricamente, né, aqueles conteúdos. Isso não significa que nós estamos preparados também, Com né? certeza. Nós vamos estar preparados na medida que a gente colocar em prática aquele conhecimento no nosso dia, que nós vamos ganhando experiência, né? E sentindo, vendo realmente como é que é, né? Com a Sim. prática, Lu. Então, por isso que a gente só doa o que a gente tem. Às vezes a gente tem o conhecimento, Lu, que é o primeiro passo. O primeiro passo é o conhecimento, né? Que é aquilo que Uhum. desperta, né? Que sensibiliza e que motiva a gente. A gente tem o conhecimento, mas a gente ainda não é bom em fazer aquilo. Então a gente Não faz é. mais ou menos. A gente não vai ajudar tanto, às vezes a gente não vai ser egoísta mesmo, né? A gente vai fechar os olhos para alguma coisa, mas na medida que o tempo passa e a gente vai se esforçando, aquilo lá passa a ser um patrimônio nosso. Sendo um patrimônio nosso, Lu, a gente doa. É assim que funciona, eu acho. Nós precisamos, inclusive, eu falo, aprender fazer essa doação com segurança. Por exemplo, a gente fala, mas eu sou extremamente caridosa, eu sou pacienciosa, eu tenho tolerância, eu tenho carinho pelas pessoas. Até um dia em que você está apressado e alguém te para na rua, te para no estacionamento do supermercado para contar uma história que normalmente, às vezes, não é verdadeira, e você já antevê o que é que a pessoa vai falar e acabou a sua paciência. Fala, não, estou com pressa, agora eu não posso te ouvir. Né? Então, até nós aprendermos esse comportamento solto, seguro daquilo que a gente tem dentro da gente, também eu acho que vão algumas encarnações. Porque é muito fácil a gente ter toda essa calma, né? Com um filho. Um filho vem te contar uma história, às vezes já te contou 10 vezes, você ouve de novo, né? E se você tiver, pensa bem, você está correndo, saindo do supermercado, vem alguém te abordando com uma receita médica totalmente amassada, que você sabe que não é verdadeira, e quer te contar uma história. Quantas pessoas conseguem parar, ouvir, dar atenção? Mesmo sabendo que aquele irmão está faltando com a verdade nas palavras dele. Nós ainda não temos esse aprendizado. Por isso que eu penso, tem tanta coisa na escola da vida que a gente tem que aprender, e aprender mesmo. E a gente só aprende vivenciando, Temos uma passando longa por ela. caminhada, né, Lu, pela frente. Eu pelo menos tenho, viu, Conrado? Todos nós, Lu. Todos nós, né? Todos nós. Lu, aquilo que é nosso, de verdade, aquele conhecimento que nós conseguimos interiorizar dentro de nós, que se tornou patrimônio nosso, ele vai se revelar nos momentos de crise, né? Como você bem falou, ser educado, né?
ser amável, ajudar as pessoas, é muito fácil quando tudo está colaborando para isso. Né? Agora, nós somos verdadeiramente testados naquilo que nós interiorizamos de patrimônio nos momentos de crise. Sim. É aí que vai dizer se realmente aquilo é nosso ou não. Porque Exato. Às vezes eu falo uma coisa, digo uma coisa, cobro uma coisa, e na hora que a água bate lá, eu me desespero. Aí eu deixo de ter uma solução e eu passo a ser o quê? Mais um para dar problema. Mais um para a espiritualidade. É verdade. Não é, verdade. Mas é um passo a passo, Lu. Aos poucos, né? A gente não pode querer dar saltos, né? Porque senão o passo sai, a gente cambaleia, né? A gente tem que dar passos firmes, aprender, mesmo com segurança dentro de nós. Isso, com segurança. Ele fala, reportando-nos aos vinténs da viúva pobre no ensinamento de Jesus, olha lá, recordemos algumas dessas questões das mais simples. Então, ele vai falar, né, eu acredito que na sequência ele lembrou, né, da passagem da viúva pobre. Isso, a mesma que você citou. Não sei se você se recorda disso no Evangelho, né? Recordo, mas, recordo sim. Recordo? Enquanto todos ali iam, né, e davam fortunas, né? Ela tirou pouco que ela tinha, do que ela tinha para sustento dela e doou. Jesus diz que de todos ela foi a que menos doou, mas em contrapartida foi a que mais doou. Né? Em termos de valores, ela foi a que menos doou, mas em termos assim do que ela tinha, foi a que mais doou. E como Jesus fala em parábolas, né? Ele não quis dizer que ela deu de dinheiro, ela deu do que ela tinha. E aí a gente tem que extrair o espírito da letra. Né? O que ela tinha de melhor, ela doou. Vamos ver o que vem na sequência, né? Vamos. Com referência à vida terrestre, já mantemos facilmente a comunicação imediata entre os povos. Mas precisamos, de maneira geral, adestrar-nos em tolerância e compreensão para sustentar relações edificantes com os nossos próprios vizinhos. Olha que legal, né? Mas a gente já consegue conversar com alguém lá da China, da Rússia, de qualquer lugar do mundo, de uma maneira muito fácil. Né? A gente entra no computador ou senta no celular, você manda mensagem, você se comunica, a pessoa responde, porque está longe, né, Conrado? Então, olha o que ele fala, né? Adestrar-nos em compreensão e tolerância. Porque quantas vezes o vizinho do lado, sem estar fazendo nada para você, te irrita? É um som muito alto, é briga, né? Ou então, a hora que você pensa que você vai dormir, eles começam uma festa do nada, com churrasco, com aquele cheiro, né? Cachorro que late. Ele fala, nesse momento, eu não estou nem pensando da gente extrapolar e ir lá tirar satisfação. Porque, por exemplo, eu não vou de jeito nenhum, né? Mas é adestrar-nos em tolerância, ou seja, seja calmo, tolere, compreenda, aquilo para ele é o normal, aquilo faz parte da rotina dele, não deixe que isso tire a sua paz, né? E aí, se a gente consegue fazer isso, você no outro dia consegue falar um bom dia, consegue cumprimentar. Se você não faz isso, você passa, não quer nem olhar para a cara da pessoa, porque você guardou mágoa, rancor, raiva. O que você está doando? Esse que está saindo dos seus pensamentos, não é verdade? Luiz, isso é uma realidade até redundante, né? Porque, como a gente já falou, já foi assunto, né, desenvolvido de outro estudo, aqui, né? De outros estudos, a gente, em geral, nós criamos uma máscara para a sociedade. Nós não somos exatamente quem nós somos, né? Então a gente cria uma máscara, a gente apresenta o que nós somos, o que a gente quer que as pessoas pensem de nós, né? Aquilo que a gente acha que tem de melhor. E aí, quando a gente chega em casa, né, com a nossa família, que vamos dizer assim, que são os nossos vizinhos mais próximos, meu filho, minha esposa ali e tal, tentando chegar mais pertinho mesmo. Ou no próprio ambiente de trabalho, onde eu passo metade do meu dia, Lu, com o meu colega de trabalho. Quem que é meu vizinho? Né? É o colega de trabalho que está ali. Né, Lu? E a intimidade, a convivência revela quem nós realmente somos. Então,
é realmente muito legal da forma como o Emmanuel colocou. A gente consegue se comunicar do outro lado do mundo, não é? E a gente e de uma forma onde as pessoas vão ter uma ideia muito positiva da gente, em geral. Mas quando a gente chega em casa, a gente dá uma bicuda no cachorro, a gente chega e briga com a mulher, reclama do filho, não é? É assim que as coisas são, Lu. Então, por isso que a gente tem que buscar manter esse padrão, né, um padrão de amadurecimento, de tolerância, ser mais compreensivo com aqueles que estão mais próximos da gente, porque é ali que está a grande dificuldade. Ser tolerante com aquele que você conversa uma vez por mês e que rapidinho é muito fácil. Ser tolerante com a esposa, com o marido, com o filho, que está lá fazendo, você está vendo as coisinhas deles ali o tempo todo, é mais difícil, Lu, não é? Então, realmente, é um exercício muito grande, né? De tolerância, de compreensão, né? De equilíbrio nesse educar, né? De convivência. Conrado, eu gostei muito do termo que o Emmanuel usa, adestrar-nos. Porque nós estamos muito mais ainda, né, com os nossos instintos animais aflorados do que com os nossos sentimentos sublimes. Então, ele fala adestrar mesmo, né? E é um choque, se você vai e lê, assim, e vai prestando atenção nas palavras, fala, poxa vida, né, eu preciso ser adestrada, né? É forte. Até porque o cachorrinho que não foi educado, adestrado, ele morde a canela dos outros, ele faz xixi no tapete, né? Ele pinta e borda, rói o pé da cama, faz de tudo, né? E aí ele precisa ser adestrado, né, para aprender. E normalmente, você já viu como que é esse adestramento, Lu? Gera um certo sofrimento, desconforto para o Medo. não é? Porque, exatamente, é o medo, né? Então, ele vai se educando. Por isso que nós ainda vivemos situações extremas de sofrimento, Lu, né? Porque a gente precisa do medo, precisa do sofrimento para esses reajustes, para nos adestrarmos, como você falou, né? É uma mistura de adestramento com educação. Né? A gente está nesse meio termo aí. Dá um gelo. De campo ainda. No coração. Ele fala assim, ó, já sabemos eleger, sem qualquer obstáculo, no manuseio do dicionário, a expressão correta nos domínios da palavra. Todavia, muito dificilmente descobrimos a atitude exata a fim de registrar caridosamente os assuntos de ordem complexa que transitam por nossos ouvidos. Às vezes a gente sabe usar palavras bonitas, né? A gente sabe entoar alguma coisa, a gente fala, mas será que nós conseguimos ter atitude, né? E essa atitude, ele fala, a fim de registrar caridosamente, ou seja, aquilo que passa, que chega nos seus ouvidos, como uma reclamação, um desabafo de alguém, né? Será que nós estamos conseguindo doar de nós, né? O que seja caridade naquele momento, ou a gente ainda usa palavras bonitas, mas vazias, tiradas de um dicionário, né? Você pode ir lá e tem um monte de palavra bonita que você pode ter, assim, um discurso lindo. Mas até que ponto aquele discurso foi verdadeiro? Até que ponto a gente consegue tratar com caridade, com carinho, aquilo que nós estamos ouvindo? Uma queixa, uma reclamação. Às vezes as pessoas fazem queixas ou reclamam de algum problema que estão vivenciando e colocam uma ênfase muito grande, né? Então, até que ponto a gente consegue ou ter uma atitude de carinho com essa pessoa? Porque às vezes cansa. Fala, nossa, pessoa dramática demais da conta. E aí você sai assim, com umas palavras bonitas, evasivas, né? Sabe falar, mas o que você conseguiu auxiliar realmente aquela pessoa? Por mais cansativa que ela seja, ela é assim, é o momento dela, ela precisa disso, né? Então, é para a gente pensar de novo. Ó, vamos pensando. É verdade, Lu. Realmente, às vezes a gente fala e
com um vazio muito grande, né? Palavras bonitas que não refletem aquilo que a gente sente. Mas por que esse vazio, Lu? Porque não é nosso, porque a gente não sente ainda. Né? A gente aprendeu, como um papagaiozinho, a falar bonito. O papagaio fala bonito, mas ele não sabe o que ele está falando. Ele repete igualzinho, às vezes até mais bonito que a gente. Mas ele não sabe, ele não sente. Lu. Por isso, Lu, que hoje eu estou convencido de que o processo de aprendizagem ele passa por dois locais. Né? Primeiro é mental, que a gente tem que assimilar, e o segundo é o coração. A gente tem que aprender com o coração, porque quando a gente aprende com o coração, a gente sentiu. A gente sente aquilo dentro de nós. E aí passa a ser nosso, Lu. Então, por isso que a gente precisa, Lu, interiorizar tudo. Senão, realmente, vai ser palavras bonitas, faladas, vazias. Eu vi um filme, Lu, ontem, eu estava assistindo um filme, estava sem sono, esses dias eu ando meio sem sono, eu fiquei assistindo um filme à noite, e foi interessante que o bandido do filme, né, muito inteligente, né, muito articulado, ele tinha um refém, e aí eles foram entrar num determinado cômodo, o bandido disse para o refém, você primeiro. Ou seja, educado ele é. Educado, isso não posso negar. Mas o que move ele, o sentimento dele, né, Lu, é muito diferente. É um bandido, uma pessoa que ainda vive uma ignorância muito grande, né, de valores. Então é por isso que a gente tem que buscar colocar mesmo em prática. Não adianta só. E é o risco que a gente corre, Lu. Eu e você estamos aqui fazendo esse estudo e a gente tem muito claro para nós que nós somos os primeiros a estarmos aprendendo. Sim. Né? Aqui. Mas não adianta nada a gente vir aqui falar e no nosso dia a dia não fazer. Né? Porque aí, quando nós formos cobrados, né? Quando chega a nossa... Eles vão falar assim, tudo bem, você fez muito pelos outros. E por você fez alguma coisa? Temos que fazer por nós, né, Lu? Pois não. Eu queria fechar esse parágrafo pensando que sempre a importância da gente se colocar no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, você consegue ter uma atitude diferente. Né? Enquanto a gente fica muito na nossa defesa, no nosso pensamento, ou às vezes até pensando o que outra pessoa poderia julgar do seu comportamento, quando você se prende mais ao que os outros pensam do que o que você está realmente pensando, né? Fica muito difícil. A partir do momento que você, interioriza isso, né? Eu sou assim e eu tenho essa necessidade de me colocar no lugar do outro. Coloque-se no lugar do outro. Porque quando a gente começa a perceber que nós somos muito parecidos, nós somos, principalmente em casos de dor, a dor nos iguala. Então, às vezes, aqueles assuntos complexos que chegam para a gente, se nós nos colocarmos de coração aberto no lugar do outro, imaginar o que o outro está passando com as limitações de conhecimento, ou não, o oposto, né? Nós vamos conseguir auxiliar. E é mais um ponto desse que eu estou pensando, que são matérias da escola da vida. Quando é que nós vamos aprender realmente a esquecer de nós e nos colocar no lugar do outro? Né? Quando é que a gente ainda, né? E falo por mim também, você não está bem fisicamente, aí você fala, bom, então hoje eu não vou para o trabalho. Né? E aí tem gente que precisava de você ali. Então tem dois lados, fala, olha, eu preciso estar bem para estar lá, mas eu preciso estar lá. Né? E é isso que me move aqui, que me faz pensar o que é que está nessas matérias da escola da vida, né? O que nós precisamos aprender com Jesus, né? Sim, Lu, a gente precisa de mais empatia, né? Se colocar no lugar dos outros, Lu. Sim. Até porque, às vezes, aquilo que para nós, aos nossos olhos, parece muito pouco o que outra pessoa faz, diante de toda a sua ignorância, a gente acha muito pouco. Proporcionalmente, ele faz muito mais do que, às vezes, nós
que temos contato já com conhecimento, né? Então, às vezes, o que ele faz é igual a mulher viúva pobre. a viúva pobre, não é? Eu até me lembrei uma vez uma passagem de Chico Xavier, Lu, e que alguém do grupo dele lá estava sempre elogiando Chico Xavier. Aí o Chico Xavier pegou uma hora e falou assim, olha, não precisa me elogiar não, porque na verdade eu sou como um verme, eu sou insignificante, né? Como uma postura bem de humildade, né? Aí, Emmanuel, o mentor de Chico, né, que escreve esse livro para a gente, puxou a orelha de Chico e falou, Chico, será o verme, dentro da sua capacidade, da sua função, ele faz perfeitamente o que é devido a ele. Então, será que você faz tão perfeitamente o que é devido a você, como o verme faz o que é devido a ele? Não vai ofender o verme. Então, né? Porque assim, a gente dá o que a gente tem, Lu, não é? Exatamente. Agora, eu tenho um pouquinho, mas eu dou tudo. Às vezes eu tenho um monte, mas eu dou só um pouquinho. Esse é o ponto. Nada. Esse é o ponto. Ó, que legal aqui, ó. Acatamos automaticamente as ideias das criaturas queridas. É muito fácil aceitar a ideia de quem a gente gosta. A gente acaba, até porque fica muito na mesma sintonia. Entretanto, raros de nós entendemos a necessidade de respeitar os conceitos daqueles, desculpa, daqueles que se não afinam conosco. Olha, Conrado. Raros de nós entendemos a necessidade de respeitar os conceitos daqueles que não se afinam conosco, esquecendo-nos de que, com os nossos amigos e com os nossos prováveis desafetos, somos todos filhos de Deus. E é muito comum isso, a gente tem, eu penso tanto que a gente tem que estudar, aprender e pôr em prática. Quando nós estamos junto com pessoas que pensam como nós, que são queridas, né, que são ali do nosso círculo, é fácil, a gente acata automaticamente e às vezes até sem prestar muita atenção, mas você acata. Agora, quando uma outra pessoa que não tem o mesmo pensamento seu, não se afina com você em comportamentos ou mesmo em crenças, em valores, né? A pessoa abriu a boca, você já não concorda com ela. E é muito automático a gente já, rejeitar o que vem daquela pessoa. Aí ele fala da importância de nós respeitarmos, ou seja, cada um tem o direito de pensar e agir conforme lhe for o correto. Nós não somos donos da razão, então nós não podemos julgar o comportamento do outro, não é? A gente precisa respeitar a forma como as pessoas agem e como as pessoas pensam, porque ele fala que são ideias, né? E é legal que ele nos lembra assim, olha, os seus amigos, os seus filhos, ou aqueles que são seus desafetos, estão todos no mesmo patamar, são todos filhos de Deus. Então, todos merecem respeito. E eu estou lembrando de um filósofo que diz assim, não vou lembrar o nome dele, eu posso não concordar com o que você diz, mas eu vou defender até o último momento o seu direito de dizer. Então, é bem isso que veio para mim, né? Cada um dentro das suas realidades, das suas verdades e a nossa necessidade de respeitar o comportamento das pessoas e as ideias das pessoas. Esse é o ponto, Lu. Vem muito de encontro com as duas palavrinhas mais assim, marteladas, né? Em todos os estudos nossos. Entendimento e compreensão. Entendimento e compreensão. compreensão. Lu, eu não sou obrigado a concordar com seja lá quem for. Eu sou eu. Eu tenho os meus parâmetros, né? Eu tenho minhas balizas, minha história de vida, né? O que faz com que eu faça as minhas escolhas, seja quem eu sou. Eu não sou obrigado a concordar com ninguém,
com alguns eu vou concordar, com outros não. O ponto é, apesar de eu não concordar, eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar. E vai muito de encontro hoje, Lu, com algo que a gente vê muito forte na sociedade, nas redes sociais, a questão política, principalmente. Né? Essa polarização. Eu tenho meu ponto de vista, né? Eu tenho meu entendimento de toda essa situação. Mas não é igual o entendimento de muitos. E aí? Sim. Quem está certo? Eu acho que sou eu, mas não sei, Lu. Pode ser todo mundo, pode ser ninguém. Pois é, Lu, a questão é, eles têm o direito de pensar do jeito que eles estão pensando. Exatamente. Desde que sejam pessoas que respeitem a lei, respeitem o limite dos outros, né? Mas eles têm todo o direito, Lu. Né? As questões religiosas, quando nós passamos a defender fervorosamente um alinhamento religioso, doutrinário, significa, expõe uma limitação muito grande nossa, Lu. Porque a gente está longe de ter uma compreensão e um entendimento, né, das diferenças, né, que as pessoas podem pensar diferente, que o que é bom para mim não necessariamente vai ser bom para o outro. Pois é. Não é? Aquilo que cresceu em mim, que floresceu, que me inspirou, me sensibilizou, em contato com algum conhecimento, com alguma luz, nem sempre tem o mesmo efeito no outro. E aquilo que não me sensibilizou pode sensibilizar muito. Né? Então, as questões religiosas, questões políticas, né? Esportivas, hoje em dia eu me abstenho de polêmicas, né? Segue barco, cada um respeitando-lo, tem que ser assim. Tem que ser assim, melhor estar em paz do que estar certo. É isso, perfeito. Ó, ele segue assim: aceitamos, sem maiores problemas, os planos de apoio aos nossos irmãos em extrema penúria, já que isso praticamente nos evidencia a superioridade econômica. Contudo, sem desvalorizar de modo algum qualquer empreendimento da caridade, é indispensável muito despreendimento de nossa parte para nos regozijarmos com a felicidade dos outros, sem a mínima ponta de inveja a espicar-nos o espírito. Bem interessante, né, Conrado? Porque se a gente tem alguém necessitado e faça um plano, né, para auxiliar essas pessoas, nós aceitamos sem maiores problemas. Nós fazemos doações, a gente, né, porque é do ser humano, pensa o que ele está colocando, porque isso já te evidencia como uma superioridade econômica, você está sendo capaz de auxiliar alguém. Então, alguém passou por um problema, perdeu bens, e aí todo mundo se mobiliza para repor tudo aquilo. E fala, isso a gente aceita sem problema algum. Agora, olha o que é difícil. Olha o que é difícil. Nós nos regozijarmos, ou seja, nós sentimos a felicidade do outro junto com ele, sem ter uma ponta de inveja. Porque normalmente, quando alguém está muito feliz com algo que ele conquistou, qual é o comportamento normal das pessoas? Invejar. Sentir inveja da conquista. Não sabe nem como é que foi para chegar ali, né? Para atingir aquela felicidade, mas sente inveja. Ele fala, isso que é aqui ele fala, é um empreendimento de caridade. Você conseguir ficar feliz com a felicidade do outro. Eu vou te falar que eu já tive momentos em que isso para mim foi muito difícil. Vou ser muito sincera. Quando eu queria alguma coisa, desejava alguma coisa, nem precisa falar que se fosse material ou não, mas algo que eu desejasse, eu não conseguia, e eu via outra pessoa feliz vir me contar porque conseguiu. Naquele momento,
lá no fundo, que inveja. Por que que eu não consegui? Eu me dediquei tanto, por que que essa pessoa conseguiu? Ele fala, olha como que nós precisamos nos colocar. Porque quando nós somos superiores ao outro e podemos doar algo, nós fazemos de bom grado. Porque nós estamos nos sentindo superiores a eles. E aí quem está falando alto? A vaidade, o orgulho. E quando nós precisamos abaixar um pouquinho e ser humilde a ponto de entender que o outro conseguiu o mérito dele e fique feliz com isso. Então, tá aí uma das matérias também da escola da vida que nós precisamos aprender. Eu estou domando muito, já consegui, não vou falar de mim no estudo, né? Mas eu já consegui grandes avanços, mas eu deixo meu testemunho que eu já passei por isso. Né? Infelizmente, né? Graças a Deus a gente vai evoluindo, vai enxergando as coisas de uma outra forma, né, Conrado? E aí você começa a realmente sentir felicidade com a felicidade dos outros, né? É sim, Lu. A verdade é que nós todos estamos aqui encarnados, Lu, num planeta, num ambiente extremamente competitivo. Sim. A competição rege, né, o nosso dia a dia. Nós competimos desde pequenininho com o nosso irmão, mais com o nosso irmão, né, pela atenção da mãe, pela atenção nós competimos na escola, quem é o melhor nisso, quem tira a melhor nota, quem tem a namorada mais bonita. Aí a gente compete no nosso ambiente profissional, né? Todo mundo que almeja aquele determinado cargo, um salário melhor, né? E aí, na hora que você espera que a promoção que está para vir aí, que seria sua, acaba sendo do seu colega de trabalho. Lu. Então, assim, a sociedade, nós somos educados, Lu, dessa forma, a sermos competitivos. Então, Lu, a questão é, esse sentimento natural de, poxa, por que não fui eu? Queria tanto. Eu acho que é muito natural de nós, está muito enraizado em nós ainda. Em todos nós, Lu. O segredo tá, tudo bem. Estou sentindo isso agora? Ok. Não vou alimentar. Não vou alimentar. Lu, eu vivi uma situação que eu confidenciei para você hoje mesmo, onde eu achei que eu tinha um negócio fechado, e na verdade não. E aí? Eu falei, por que não eu? Por que? Não. Mas será que aquele outro também não precisava? Será? Por que eu? Porque aí eu comecei, Lu, a trabalhar mentalmente na minha cabeça e desejar muito sucesso e felicidade para aqueles que estavam envolvidos nesse negócio, para todos, independente de não ter tido resultado para mim. E eu vejo que é um sentimento, porque Lu, o sentimento, ele pum, você não controla. O medo você não controla, né? A ansiedade é difícil de controlar, né? O ciúme é difícil, a inveja apareceu, ok, vamos lá, vamos trabalhar isso, né? Aí você vai trabalhando mentalmente. Realmente, Lu, é difícil a gente compartilhar essa felicidade do outro, principalmente quando a felicidade do outro, né, significa uma não felicidade sua. Não é? Significa uma não realização sua, Lu. Mas é bem por aí, né? Dentro do nosso ambiente familiar, Lu, também, às vezes, a esposa começa a ser mais bem sucedida financeiramente que o marido. Sim. Né? E aí? Tem que trabalhar, tem que saber trabalhar isso. Nós estamos aqui justamente encarnados para saber trabalhar todas essas emoções que transbordam na gente. Pô, eu fiquei ali, eu fiquei enciumado. Despertou alguma pontinha de inveja em mim. Eu tenho duas opções. Eu vou trabalhar, né, isso em mim para eu não ficar sentindo, ou eu vou trabalhar para denegrir a imagem, para atrapalhar, para, né? São duas opções. Tem gente que opta pela competição desleal. Sim. Tem gente que
né, sabe trabalhar isso de uma forma mais madura, sabe, e confiando em Deus, confiando nos desígnios de Deus, sabendo que tudo que acontece na nossa vida é sempre o nosso melhor, por pior que pareça que não seja para nós, mas é sempre o nosso melhor, né? E continuar fazendo o nosso melhor para que novas portas se abram. É legal, Emmanuel, colocar, né, a necessidade do despreendimento. Nós precisamos nos desprender, né? Não deixar fluir as coisas. A gente quer tanto controlar e não é assim. A vida flui, a vida flui. Eu pensei aqui também, Conrado, né, quando eu estava vendo a felicidade dos outros, por exemplo, né, uma pessoa que consegue passar num curso de inglês, né, e fala, nossa senhora, está todo feliz que conseguiu um TOEFL, né? Já passei por isso na vida, né? Então você conseguiu o TOEFL, está feliz da vida. E aí o outro fica extremamente invejado. Então, o que Emmanuel diz para a gente com esse despreendimento, né? Eu acho que quando você espelha no outro algo que vai ser bom para você também, faça por onde chegar onde ele chegou, né? Trilhe o caminho que ele trilhou. Se ele estudou 10 horas por dia, estude também, né? Que você vai conseguir a mesma coisa. E eu fico olhando os dois lados da questão, sabe? Tanto olhando esse lado de como a gente pode corrigir tudo isso, e gostei muito dessa palavra, é indispensável o desprendimento da nossa parte, porque nós somos desapego, né, apegados, Lu? nós somos apegados a tudo, né? Nós somos Sim. apegados a título, apegados à felicidade, apegados a sucesso, apegados a gente, né? A pessoas. Precisamos nos desapegar. E aí as coisas vão fluir melhor. Temos que ter equilíbrio, né, Lu? Equilíbrio sempre. Ele fala, estamos atentos no zelo pelos interesses dos entes amados, quando nos lisonjeiam com a presença pessoal, reconfortando-nos as energias. Mas nem sempre nos dispomos a entregá-los aos cuidados de Deus, se não mais nos admitem a companhia, ocasião em que, basta às vezes, passamos a interpretá-los por expoentes da ingratidão. Olha, Conrado, de novo aqui desapego, né? Desapego. Porque vou pensar, eu já passei por isso, você vai passar em breve. Mas é muito bom quando você cuida dos seus filhos, né? Vamos pensar em filho, depois a gente pensa em outras pessoas. Mas quando você cuida do filho, você dá carinho, você está com ele ali, né? A presença deles, o dia a dia é tão bom, né? Como ele fala ali, ó, reconforta as suas energias a presença dele. Mas nós precisamos estar dispostos a entregar a Deus, ou seja, que eles caminhem com as próprias pernas, que ali seja o porto seguro, mas não seja uma âncora atracada, que a gente consiga abrir mão para que eles sigam o caminho deles, né? E deixar, e não, fala assim, olha, e não interpretar como ingratidão. Nossa, foi embora, não quer nem saber, foi morar em outra cidade, em outro país, que ingratidão. Não, qual era a obrigação total de ficar ali amarrado aos seus pés, né? Então, eu vejo isso como um desapego, né? A gente tem até, fala da síndrome do ninho vazio, quando os filhos vão embora, mas é todo um aprendizado para entregar. Né? Tem várias situações nesse entregar a Deus, né, Conrado? Eu pensei nesse, mas tem também aquele momento em que um ente querido, uma mãe, um pai, que você zela com o maior carinho, está na hora de ir embora. E como é que a gente desapega para deixar os cuidados de Deus? A gente acaba rezando dias e dias para que a pessoa continue ali conosco, mesmo vendo às vezes que a pessoa não está em condições de ficar, né? Nós estamos indo na contramão do que seria o bem para a pessoa. Mas tudo isso está na base do desapego, né? Nós ainda somos apegados, nós ainda achamos que possuímos, a gente possui filho, a gente possui pai e mãe, né? Como bens. Acho que é isso que ele quis dizer aqui. Sim, Lu, e esse apego, né, gera algo em nós muito forte e muitas vezes decepcionante, né, que são as expectativas.
A gente cria expectativas. Então, por mais às vezes que a gente faz alguma coisa por outras pessoas, né, sem esperar nada em troca, Lu, imagina que determinada pessoa passando uma dificuldade, qualquer que seja, uma doença, e a gente esteve lá ajudando, amparando, confortando, né, dando o nosso apoio, né, por amor, Lu. Mas num determinado momento em que você deixa de ser o apoiador e passa a ser aquele que necessita de apoio, e aí você não recebe, Lu, o sentimento de ingratidão, ele escancara. Muito difícil, Lu, muito difícil. Por isso que os sentimentos, Lu, eles são inerentes. Sim. Eles vêm. Nós criamos expectativas de tudo, Lu. E, de repente, eu sinto que houve ingratidão. Não é, Lu? E aí que está o ponto, Lu, que está o ponto. Todos nós sentimos ingratidão. Todos nós. Porque faz parte da natureza humana. Agora, como eu vou conduzir a situação depende do meu grau de amadurecimento, de entendimento, de compreensão, né? Se eu achar que eu fui vítima de ingratidão, eu posso trabalhar para prejudicar essa pessoa, ou ignorar, ou nunca mais eu querer me afastar da pessoa, ou eu posso simplesmente fazer o que Emmanuel diz, coloca na mão de Deus e confie. Lu, trabalhe isso dentro da gente, entender que todos nós damos aquilo que nós temos. Se nós não temos, não tem como entregar, Lu. Mas nós temos expectativas do mesmo jeito. Sim. E aí bate firme na gente, frustramos, bate firme em nós a nossa reforma íntima, a nossa mudança de comportamento, a nossa aquisição de novos valores, de compreensão, né? De cultura de paz. Nós não podemos fazer pelo outro. Eu não posso sentir a dor do outro. Eu não posso dar vontade, né? Mas se é um filho, uma pessoa muito querida, Lu, eu posso fazer por mim. A única pessoa que eu posso fazer alguma coisa é por mim, né? Obviamente que aqueles que estão ao redor da gente, eles podem se inspirar, né, nessas minhas atitudes e por eles mesmos decidirem o que é melhor. O que é melhor para eles, né? Eu não tenho como forçar ninguém. Eu posso fazer por mim. O que eu posso fazer? Trabalhar, né, as minhas expectativas, trabalhar minhas frustrações, né? É isso que eu posso fazer por mim, em todos os outros aspectos da natureza humana também. Sim. Olha lá, ele vai falar exatamente isso no próximo capítulo, parágrafo. Saibamos adquirir os grandes valores da cultura espiritual, que é isso que nós estamos colocando aqui. Mas aprendamos a entesourar as lições supostamente pequeninas da vida, para que o nosso amor não se faça à maneira de mel temperado em veneno. Nossa. Pesado, né? Sim. Porque às vezes a gente está ajudando e não está ajudando. O amor anda assim com o ódio, né? Olha, o nosso amor não se faça à maneira de mel temperado. Às vezes a pessoa pensa que ama tanto e segura tanto e amarra tanto e prende tanto essas pessoas com ela, que esse amor está envenenando o relacionamento. Parece que é o mel, porque é o amor, mas não é o amor doentio, né? Um amor que não deixa ir, um amor que não solta, um amor que quer para si, né? Então ele fala, são pequenas coisinhas da nossa vida, do nosso dia a dia, que nós temos que ir aprendendo, tirando de cada acontecimento lições, né? Que vão nos enriquecer de uma outra forma, né? Para que o nosso amor, a gente aprenda um dia a amar, nosso amor seja realmente amor, seja realmente mel, porque às vezes, Conrado, até em doar alguma coisa, você doa e a outra pessoa vai se sentir tão mal que isso que você está fazendo é temperando esse mel com veneno.
que você faz por onde a outra pessoa se sentir diminuída, se sentir humilhada, né? Você coloca uma responsabilidade muito grande no outro. Então, tem tantas coisas que nós precisamos pensar nessa frase e entender que de tudo que a gente vive, de tudo, nós temos lições ali, tem aprendizado. E sempre trazer esse aprendizado para a nossa vida, para a gente aprender a amar, porque nós não sabemos amar ainda. Eu penso assim. Lu, eu acho que as primeiras expressões de amor do ser humano, Lu, considerando que nós estamos sempre evoluindo, crescendo, amadurecendo, é uma expressão de amor à maneira de mel temperado com veneno, né? Mas as vivências, as experiências, né, de vida, as seguidas reencarnações, os aprendizados, as dores, né, vai fazendo com que a gente amadureça, Lu, e vai entendendo verdadeiramente o significado de amor, né? E o amor deixa de ser apego, deixa de ser possessivo, deixa de ser prisão e medo na medida que eu liberto. Na medida que eu me sinto feliz com a felicidade dele. Foi o que Emmanuel colocou num parágrafo anterior, né? A gente regozijar com a felicidade do próximo. Mesmo que esse próximo seja aquele que nós amamos tanto, que a gente quer tanto do nosso lado, mas ele quer bater asas. Sim. Entendeu, Lu? Então, é um processo. Tudo é um processo, Lu. Então, essas palavras que a gente está tendo contato aqui, ela precisa, né, bater forte dentro de nós. Bater forte mesmo. Porque essa é a realidade nossa do dia a dia. Todo mundo tem filho, em geral, todo mundo casado, todo mundo tem apegos, Lu, né? E a gente precisa trabalhar isso para que o amor, ele seja amor livre, um amor liberto, verdadeiro amor, de desapego. Exato, de desapego. Olha como ele termina. O avião e o automóvel são maravilhas de técnica da moderna civilização. Entretanto, por vezes, na eficiência de semelhantes prodígios, a segurança de um simples parafuso é a força que conta. Conrado, pensa que a vida, ela é tão grande nas nossas mãos. Nós temos algo tão grande, tão maravilhoso nas nossas mãos. E a gente precisa, eu estou pensando nessa força que conta, que pode ser a fé, pode ser a esperança, que é o que conta nessa vida, em tudo que nós temos na mão, para que ela flua naturalmente. Às vezes a gente quer mudar o rumo das coisas. Às vezes a gente consegue, com o nosso livre-arbítrio, fazer estragos terríveis, né? Ele comparou, na minha opinião, né? Ele comparou a nossa vida a essas duas máquinas que, na época que escreveu o livro, eram máquinas maravilhosas. Hoje a gente ia colocar aquele automóvel ali, ia colocar um Tesla, né, Conrado? Não precisa de ninguém nem para dirigir o carro, né? Então, eu penso, é uma maravilha, mas para que tudo isso funcione, se eu não tiver segurança num parafuso, eu posso perder o todo. Se tiver um parafuso solto na hélice do avião, na turbina do avião, se tiver um parafuso solto num freio de um carro, toda aquela maravilha vai depender de uma coisa tão pequenininha para conseguir funcionar bem. E eu pensei nisso, né? Assim, toda a nossa vida nas nossas mãos, linda, maravilhosa, que precisa fluir naturalmente, como um avião que voa naturalmente, né? E precisa ter uma coisinha pequena que pode fazer uma diferença muito grande. E aqui, ao meu ver, é esse amor que ele está falando para a gente o tempo todo, que precisa estar presente, não como um veneno, mas como um amor puro, e a fé.
Eu sempre acho que a fé e a esperança é essa força que conta aí para que a vida flua. Pensei nisso, meu Conrado. Luí, ficou muito claro agora o título do livro, né? Vinténs de luz, aquele pouquinho, né? Que é pouquinho, mas é tão importante. Pois Realmente, é. Lu, se a gente pensar que um carro, né? Carro que é uma máquina, uma obra, né? Fruto de mentes inteligentes ali que desenvolveram uma obra ali, né, Lu? Uhum. E com tanta tecnologia e que a gente usa, somos usuários, né? A gente usa sem pensar em tanta coisinha que está ali ajustada, apertada, conectada para a gente poder nos deslocar, Lu. Mas se a mangueirinha do fluido de freio não estiver bem encaixadinha, Lu, não vai funcionar. Se o parafuso que segura a roda ali não estiver bem apertadinho, né? A roda vai se soltar, né? Enfim, Lu, para que todo o conjunto da obra funcione, todos têm que dar a sua parcela de colaboração. De colaboração. Então, Lu, aí que entra nós, na obra de Deus. Nós somos esse parafusinho ainda que está segurando. Nós estamos fazendo, estamos dando a nossa contribuição na obra de Deus. Na medida, Lu, que nós vamos nos iluminando com conhecimento e transcendendo os nossos limites, as nossas dificuldades, os nossos engessamentos mentais, Lu, nós vamos deixar de ser aquele parafusinho para, de repente, ser aquele computador de bordo, o GPS. Lu, a questão é essa, todos têm o seu papel. Ninguém faz além daquilo que é capaz. Ninguém entrega, e vai lá no comecinho do capítulo, ninguém entrega o que não tem. Né? Então, vamos fazer o nosso melhor diante daquilo que nós somos capazes e buscando cada vez mais sermos melhores, né? E novos horizontes se abrirão. Com certeza, né, Conrado? Muito bonito esse. Muito. Emmanuel cada vez, né, nos deixa mais estarrecidos. Nem me surpreendo mais. Informação, puxão de orelha, né, cutucão, é tudo, né? Que a gente saiba, Lu, tenha a sabedoria, né, de colocar em prática, Lu. A gente precisa colocar em prática tudo isso, Lu. Saber que nós temos nosso papel, nós somos luz também, às vezes uma luzinha fraquinha, mas somos luz e nós fazemos parte dessa obra de Deus. Então, que a gente saia das palavras, deixa de ser papagaio para realmente fazer. Né? Exteriorizar o que tem dentro de si, né? Sim. Perfeito. Gostei muito do estudo de hoje. Também, Lu. Muito obrigado pela parceria. Também agradeço. Muito bom sempre. Sempre, muito bom. Agradeço a você. Agradeço ao Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga que se fez presente, nos intuindo, nos auxiliando. Rogamos ao Pai que nos abençoe a todos e que nos guarde na sua paz. Que assim seja. Assim seja, Lu. Até a próxima semana, se Deus quiser. Se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Lu, tchau, tchau. Fica com Deus. Você também.